Bom dia, queridos. Quero convidar vocês a meditar comigo nesta manhã em mais um salmo da Palavra de Deus, o salmo de número 108. A esse salmo eu dei o título de Uma Oração Pedindo o Auxílio Divino. E a gente gosta de fazer esse tipo de oração, não é mesmo? Clamar ao nosso Deus por auxílio no nosso dia a dia. Nesse salmo aqui, ele tem uma combinação, como em vários salmos que a gente já estudou. Existe essa combinação entre um hino, ou seja, gratidão a Deus, e também um lamento por parte do povo, mas por fim, né, a gente tem nesse salmo uma declaração de esperança. Esses são elementos que nós já vimos em outros salmos, como eu disse, e o salmo de hoje parece que ele combina porções de outros salmos que a gente já viu, porções muito parecidas. Por exemplo, os versos de 1 a 5 é quase que uma cópia do Salmo 57. E os versículos de 6 a 13 também têm uma semelhança muito grande com o texto lá de Salmo número 60. Ambos os salmos, 57 e 60, nós já estudamos aqui. Nós vamos relembrar tudo isso aqui e aplicar para o nosso dia de hoje, A gente vê, talvez que essa combinação de salmos feitas aqui, ela tenha sido trazida pelo salmista para ser aplicada numa situação nova histórica, num momento diferente em que o povo de Israel estava passando aqui, Então, para a gente entender melhor esse salmo, eu dividi ele em 3 partes. Então, a primeira parte fala de uma decisão de ação de graça. A segunda parte é uma palavra profética e a terceira, uma esperança confiante por parte do salmista. Mas antes da gente analisar e meditarmos nesse salmo, vamos orar, Vamos colocar diante de Deus a nossa manhã. Pai de amor, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de olharmos para a tua palavra, de lermos mais um salmo e aprendemos com a atitude do salmista, Uma atitude de ação de graças, uma atitude de confiar na tua palavra e de ter uma esperança baseada naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor tem feito para ele, o caso do salmista, mas que isso seja uma verdade também nas nossas vidas. Essa é a minha oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, primeira divisão aqui, versículos 1 a 5, uma decisão de ação de graças, É o salmista decidindo ser grato e se comprometendo com isso aqui no texto. Vejam só comigo, Verso 1 a 5, diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda, ou seja, brilhe, resplandeça a tua glória. Vamos ressaltar aqui algumas frases do salmista. Primeiro, firme está o meu coração, cantarei, entoarei louvores, render-te-ei graças. São todos verbos que expressam essa decisão do salmista em louvar ao Senhor. O verso 2 diz, despertai, um pedido que tem a ver com aquela parte de nós racional, intelectual, mas também emocional, que interage com Deus e louva o seu nome. O próprio salmista falando com a sua mente, dizendo assim, olha, desperta, acorda para a realidade, E assim, fazendo esse compromisso de louvar a Deus. Depois ele diz ainda, quero acordar a alva, ou seja, isso é uma referência à ansiedade do salmista,
uma alegria que ele não consegue se segurar ou esperar o dia amanhecer para adorar a Deus. No verso 3 ele diz que renderia graças a Deus entre o povo, né? Ou seja, ele estava aqui pronto para testemunhar sobre o seu relacionamento com Deus. Quanta coisa aqui no Salmo, né? Nos trazendo esse exemplo na vida do salmista. Então o salmista, no versículo 4, reconhece os motivos para isso, né? A misericórdia e a fidelidade de Deus que se elevam até o céu. E o salmista então declara esse coração grato e confiante. Ele diz: "Sê exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Em todo o mundo, brilhe a sua majestade." O louvor do salmista aqui é universal, é para todo mundo. Ele se baseia nesses dois motivos, misericórdia e fidelidade. E o verso 5 traz então esse refrão em forma de oração, exaltando a soberania universal de Deus. A pergunta para nós nessa manhã é: será que nós reconhecemos essa misericórdia de Deus em nossas vidas? O fato de que desde a nossa salvação, Deus tem nos poupado da condenação que nós merecíamos como pecadores. E tudo isso ele faz por causa da sua misericórdia. E o que nós podemos dizer sobre a fidelidade de Deus? Uma tradução para a palavra fidelidade é também a bondade de Deus, né? Então, quando a gente pensa na bondade de Deus, que nós podemos falar sobre isso? Nosso Deus é aquele que nos protege, ele nos salva, a bondade de Deus nos dirige, ela nos conforta, tantas coisas que nós podemos experimentar por causa da grande bondade do nosso Deus. A bondade de Deus, então, deveria nos trazer ânimo para esse dia. Deveria nos trazer ânimo para essa semana que nós estamos enfrentando, apesar das diversidades, porque nosso Deus continua sendo bom. Sabendo disso, então, decida, como salmista, render graças ao nosso Deus. Essa é a primeira parte do Salmo. Na segunda parte do Salmo, nós temos uma palavra profética. A partir do verso 6, nós lemos assim: "Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-no, Senhor." Então Deus responde, verso 7. "Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro." Então, no verso 7, quando ele diz "disse Deus", né? Essa expressão indica essa promessa prévia de Deus, né? Por isso que eu usei a palavra profética, é algo que Deus está dizendo que vai fazer, né? "Dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote." Nós deveríamos estar familiarizados com essas regiões. Você se lembra quando a gente estudou Gênesis, né? A gente apontou isso aí ali no mapa, né? Sucote ficava para cima de Peniel, lembra na história de Jacó, quando ele vem retornando para encontrar com seu irmão, e ali ele vai encontrar com o Senhor, né? E é dessa região que Deus está falando, né? A Sucote fica acima de Peniel, do outro lado do Vale do Jaboque, e ficava mais à esquerda no mapa, então, do Rio Jordão, e tudo isso era entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. No versículo 8, Deus continua dizendo: "Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro." Então, esses lugares eram todos de Deus, e Deus estava mais interessado do que ninguém no bem-estar do seu povo. É isso que ele quer dizer com tudo isso, né? A Efraim, ele chama de defesa da minha cabeça,
porque Efraim era a principal tribo de defesa no norte de Israel. A Judá ele chama de cetro, porque era de lá que viria, né, ou que vinha Davi e depois viria também Jesus, ambos que governariam Israel. Então as referências, né, essas grandes áreas geográficas aqui, indicam esse poder, esse domínio universal de Deus, mais do que simplesmente falar de ou descrever uma situação histórica ali onde o povo dominava, né? Mas tem a ver com esse poder de Deus, e é esse poder que garantiria o livramento do povo. O salmista, que clama por liberdade no versículo 6, né? Ele tem essa certeza de que isso vai acontecer porque Deus responde falando a respeito da sua grandeza e também a respeito da sua soberania. Queridos, a aplicação para nós é entendermos que o nosso Deus é maior do que qualquer circunstância difícil pela qual possamos passar. Assim, o nosso Deus, ele tem poder para nos sustentar nas nossas dificuldades. Isso deveria nos animar no nosso dia a dia, sabendo que nós servimos a um Deus e adoramos a um Deus que é todo-poderoso, né? Que pode qualquer coisa. Por isso nós podemos nos alegrar no dia de hoje. E por fim, a última parte desse salmo, né, versos 9 a 13, que eu chamei de uma esperança confiante. Verso 9 diz assim: Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. O que quer dizer tudo isso, né? Essas três nações aqui mencionadas pelo salmista são os principais inimigos ao redor ali de Israel, né? Moabe é retratada como esse servo humilde trazendo essa bacia de água de lavar para o uso do Senhor. Depois, Edom, né, tem a figura de um homem que chega em casa e tira os seus calçados para o servo. O salmista então reconhece, né, que Edom e Moabe estão debaixo do governo de Deus. E por fim ele fala da Filístia, dizendo: jubilarei ou me alegrarei, cantarei o meu brado de vitória sobre a Filístia. Mais uma vez demonstrando o poder de Deus. E o salmo então continua, verso 10. Quem me conduzirá à cidade fortificada? É o clamor do salmista. Eu quero estar protegido, Senhor. Quem me guiará até Edom? Não nos rejeite, ó Deus. Não nos rejeitaste, ó Deus. Então a percepção do salmista de que a coisa está feia. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Então, o salmista aqui está reconhecendo que a situação não é boa, está clamando ao Senhor mais uma vez, mas olha o 13, o que diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. O salmista aqui então mescla, né, a sua petição com declarações de vitória e confiança no Senhor. Verso 13, né? Ele diz: em Deus faremos proezas. Embora exista aqui, né, esses versos de lamento, nesses últimos versículos, né, um lamento público, o salmista demonstra, afinal, uma esperança confiante. Deus era a única esperança do salmista para vencer a batalha. E o seu pedido de ajuda traz consigo essa certeza de que no final o Senhor vai atendê-lo. Para terminar, então, né, nós sabemos mais uma vez, aplicando para nós, né, e nós vemos aqui mais uma vez, que nós podemos nos colocar diante de Deus e clamar por ajuda para o nosso dia a dia. Nós podemos imitar o salmista nisso aí.
Mas ao clamarmos, nós devemos manter a nossa confiança de que em Cristo nós podemos fazer proezas, ou seja, realizarmos coisas incomuns no nome do nosso Senhor. Assim, nós temos aqui nesse salmo de hoje uma decisão de gratidão a Deus. Depois, uma palavra profética de Deus para o livramento do seu povo. E por fim, essa esperança confiante em meio ao clamor do seu povo. Queridos, que Deus abençoe o nosso dia, que Ele fortaleça as nossas vidas com essas verdades trazidas aqui no Salmo de hoje e que nós possamos praticar isso na nossa vida. Quero desejar a todos um bom dia, um resto de semana abençoado também. Que a palavra de Deus fale ao seu coração e que você possa seguir confiante, porque o nosso Deus é todo poderoso e está conosco o tempo todo. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, te louvamos por esse tempo. Agradecemos pelo seu cuidado com as nossas vidas e colocamos o nosso dia, a nossa semana nas tuas mãos mais uma vez, crendo que o Senhor é Deus soberano sobre toda a circunstância. Essa é a minha oração, no nome de Cristo. Amém. Boa semana, queridos. Até mais ver.